é que de tudo existe um centro. Se nós estudarmos matemática, se nós estudarmos geometria, se nós estudarmos várias outras ciências de estudos acerca de vários assuntos respectivos, nós vamos observar que tudo existe um centro. Sempre existe um centro de todas as coisas. Sempre existe um centro que determina o ponto de equilíbrio de todas as coisas. Exemplo, para você estar de pé hoje, você precisa de um centro gravitacional. Existe um centro gravitacional que você precisa aprendê-lo para que você consiga andar. Por exemplo, eu tenho um filho de 10 meses e ele está começando a dar os seus primeiros passos. O que ele faz? Ele tenta ficar de pé, ele se desequilibra, às vezes cai e às vezes ele consegue equilibrar um pouquinho o corpinho dele. Por quê? Porque afinal de contas ele está descobrindo o centro gravitacional. Esse centro gravitacional ele passa desde o centro aqui da sua cabeça e ele termina no vão do seu corpo inteiro e traz o paralelo entre as suas pernas. Quando que a criança ela consegue andar? Quando ela descobre o centro gravitacional, o eixo gravitacional que vai trazer sustentabilidade para que ela possa ficar realmente de pé. Esse é o centro da condição para que a pessoa possa ficar de pé e caminhar, deambular comumente, de uma forma natural. Então de tudo existe um centro. Na Bíblia Sagrada nós temos um centro da Bíblia, que é um salmo. Na Bíblia Sagrada nós temos o centro dos evangelhos, o assunto central dos evangelhos. Exemplo, o centro da narrativa dos evangelhos, o centro do Antigo Testamento. Embora alguns teólogos críticos, eles não conseguem enxergar Jesus Cristo no Antigo Testamento e pensam que tentar buscar Jesus no Antigo Testamento é um erro teológico dentro de uma análise crítica. Nós precisamos aplicar também o centro de todas as coisas como um equilíbrio dentro de um plano de fé. Nós cremos que Jesus Cristo faz parte desde antes mesmo da criação da terra. Jesus Cristo ele é realmente existente antes da criação da terra. Quando nós pegamos o relato, no caso de João, o apóstolo, expressamente no capítulo 1, João justamente denota essa questão. João denota que antes mesmo da criação das coisas, antes mesmo de todas as coisas, Jesus Cristo já existia. Ou seja, para tudo existe um centro. Para nós estarmos no centro da vontade de Deus, o que nós devemos fazer? Como descobrir o centro do desejo de Deus? Como andar exatamente como Deus realmente quer que nós venhamos a andar? Como fazer a vontade de Deus segundo Ele realmente queira, que Ele quer realmente que nós venhamos a fazer? Como fazer isso? Para isso nós precisamos descobrir o centro de todas as coisas. E na narrativa de João, nós descobrimos justamente o centro de todas as coisas, que é o início de todas as coisas, que é o centro, onde traz o sentido central, onde traz a ideia central de todas as coisas, onde a mente do autor traz a expressão da mente de Deus. Então nós precisamos descobrir o centro. Para isso, João traz no capítulo 1 uma explicação de onde está o centro das narrativas e quem é o centro das narrativas. Exemplo, em João capítulo 1, versículo 1 está escrito assim: no princípio era o verbo, e o verbo estava, olha o verbo estar no passado, estava com Deus, e o verbo era Deus. O que afinal de contas João quis dizer com isso? Por que ele disse que nesse princípio ele era o verbo? Porque não é mais? O verbo não é mais? Esse verbo estava com Deus. Por que não está mais com Deus? Isso isolando o versículo sem o contexto, ok? E quem afinal de contas é esse verbo? E aonde é esse princípio? Que princípio realmente é esse? Vamos ver o verso 2. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Segundo o contexto dele é o verbo. Que verbo é esse? Todas as coisas foram feitas por meio dele. E sem ele, nada do que se foi feito se fez. Então significa que esse verbo ele é tão importante que ele estava no início com Deus. Esse início que nós não sabemos quem que é e nem quem é esse verbo por enquanto. E esse verbo, ele é tão importante que além de estar no início com Deus, Deus não teria feito nada sem ele. João está trazendo uma denotação aqui, ele está literalmente afirmando aqui que sem ele nada poderia ter sido feito. Verso 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E no decorrer dos versículos aqui nós vemos que esse verbo encarnou, ele se fez carne. Na narrativa de João aqui, esse verbo, ele é Jesus Cristo. Ele é a pessoa de Jesus Cristo. Ele é a pessoa em hebraico de Yehoshua ou Yeshua HaMashiach de uma forma abreviada. Ele é Jesus.
Mas afinal de contas, por que usar o verbo no passado? O que realmente João está querendo dizer aqui? Que palavra é essa, verbo, dentro de uma versão grega? Nós estamos usando a versão aqui de Tischendorf, que é a melhor versão, ao meu ponto de vista, é uma das versões mais fiéis que tem, que ele é um exegeta crítico, ele é um comentarista crítico, exegeta crítico, ele é um crítico textual, e ele criou uma edição crítica, uma versão crítica, e dessa versão crítica ele trouxe uma versão em grego, que hoje é considerada a mais fiel entre as versões em grego. O que está contido nesse manuscrito original? O que os códex eles dizem acerca dessa palavra verbo? Por que afinal de contas foi traduzida como verbo? E o que realmente é verbo? É isso tudo que nós vamos fazer parte desse estudo aqui, em nome de Jesus. Uma coisa importantíssima que nós precisamos prestar atenção aqui. O porquê que João disse, continuando a narrativa, o porquê que ele disse era o verbo. Era por quê? Porque no princípio, que princípio é esse? Que princípio que ele está denotando? Vamos ver que princípio que é esse? Quando você abre a Bíblia Sagrada em Gênesis 1:1, você descobre que princípio é esse. Agora, por que era? Porque lá no princípio, quando Deus, que está dizendo aqui, estava com Deus. Quem estava principiando todas as coisas? Deus. Por que era? Porque ele estava no tempo do princípio. Essa palavra verbo aqui, a palavra original para ela é logos. A palavra logos, o sentido da palavra logos o sentido é bem simples. A palavra logos é uma coleção de pensamentos derivados de ideias expressadas em palavras. É isso que significa a expressão logos. A palavra logos, a raiz da palavra logos é a palavra lego. Seu filho já deve ter brincado, você deve ter alguém que conhece aquele lego de brincadeira. A palavra lego significa coleção. Então o sentido da palavra logos é uma coleção de ideias que derivaram pensamentos expressados em palavra. É isso que significa a palavra logos, é isso literalmente que significa. A palavra logos traz também o sentido de faculdade mental de pensar. Denota também a palavra essencial, literalmente, de Deus, e demonstra uma palavra viva que está certamente expressada em palavras, trazendo uma denotação de um conceito e de uma ideia. É isso que significa literalmente a palavra logos, ok? Por que então que foi traduzido como verbo? Por que foi traduzido como verbo? É simples. Uma ideia foi convergida em um pensamento, foi transformada em um pensamento, porque primeiro você tem uma ideia, depois você pensa sobre aquela ideia. Depois que foi feito um pensamento, existiram novas ideias que denotaram novos pensamentos, então foi feita uma coleção desses pensamentos. Depois, como que eu descubro o pensamento de alguém? Duas formas. Ou Deus me revela o seu pensamento, ou o pensamento de alguém, ou então, ou literalmente então, essa pessoa descreve o que essa pessoa pensa. Ou seja, essa convergência, essa conversão, melhor dizendo, em transformação de um pensamento para uma palavra, essa ação de transferir um pensamento e expressá-lo em palavra, isso é uma ação. Por isso é traduzido aqui como o verbo. E, no princípio, era o verbo. Existem outras traduções que trazem uma denotação perfeita aqui. Como essa palavra significa dizer, é diz que a raiz é disse, é dizer. Alguns tradutores traduziram como palavra também. Por quê? Porque você só pode dizer palavras que expressam pensamentos que vêm derivados de uma ideia. Por isso que Jesus Cristo ele é o verbo de Deus. Ele é a ação de Deus. Ele é literalmente a ação de Deus. Agora, que princípio é esse que João denota aqui? Para nós descobrirmos que princípio é esse, nós precisamos ir para o princípio, no livro de Gênesis. No livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, nós temos o princípio que João está denotando aqui e explicando. O que está escrito lá? No princípio criou Deus os céus e a terra.
Em hebraico fica Bereshit bara Elohim. Nós temos Bereshit, nós temos o verbo bara, e nós temos o substantivo Elohim. Esse substantivo Elohim, as pessoas dizem que Elohim é simplesmente traduzido para Deus, mas não é simplesmente traduzido para Deus. A palavra Elohim pode ser traduzida de 3 formas, literalmente 3 formas. Primeira delas, ela pode ser traduzida como deuses, ela pode ser traduzida como uma pessoa importante, ou ela pode ser traduzida como Deus, o eterno, o Deus de Israel. Quando que ela é traduzida para o Deus eterno? Já vou te explicar. Nós temos Bereshit, nós temos Bará, nós temos Elohim. Nós precisamos de um verbo antecedendo esse substantivo no singular, ok? Na realidade aqui, em Gênesis, não está tratando simplesmente de uma sistematização cosmológica. O que é uma sistematização cosmológica? O autor de Gênesis, ele não está querendo trazer simplesmente o sentido de como iniciou todas as coisas, como que derivou-se o início de todas as coisas, como que os céus e a terra foi criado simplesmente. Não é só um fato de sistematização cosmológica. O autor aqui está querendo trazer quem iniciou todas as coisas. Quem deu início a todas as coisas. Aí você pode falar assim, pastor, quem iniciou todas as coisas? Como iniciou todas as coisas é a mesma coisa. E já vou lhe dizer o porquê que não é. Uma coisa é eu contar como todas as coisas iniciaram. Outra coisa é eu contar quem iniciou todas as coisas e trazendo o porquê de como as coisas foram iniciadas. Por exemplo, para você entender isso aqui de uma forma um pouquinho mais fácil. Nós temos Bereshit, bara Elohim. Na palavra Bereshit, vamos entender o que significa a palavra Bereshit. Vamos destrinchar essa palavra. Você tira a primeira palavra, a primeira preposição, que é o B, que é o Shevá, você tira ela. Você tira o sufixo do lado direito, que você vai ter o shit. Você chega no radical, que é um substantivo rosh, que é cabeça. Então nós temos uma única cabeça. Nós temos o verbo bará, que é um substantivo, um verbo bará, que está no singular. E nós temos Elohim. Agora nós temos uma única cabeça, um verbo no singular e um substantivo trazendo o sentido de Deus. O porquê que ali nós traduzimos como Deus? Porque nós temos uma única cabeça criando. E quem é essa cabeça? Deus de Israel, o Eterno. A cabeça que João diz lá no primeiro capítulo dele. No princípio, Jesus estava com quem? No princípio era Jesus. No princípio era a expressão de uma ideia, ou seja, Deus teve uma ideia aqui na hora de criar Gênesis. No princípio era a expressão de uma ideia, e a expressão dessa ideia estava com Deus, e ela era Deus. Ela literalmente era Deus. Então nós temos aqui um sentido específico para dizer que Deus teve uma ideia, que essa ideia estava com Deus, que essa ideia não era só simplesmente uma expressão de uma ideia, era uma pessoa. E essa pessoa encarnou em João, se fez carne e habitou entre os homens. Literalmente habitou entre os homens. Então no princípio era Jesus. E Jesus estava com Deus. E nada do que Deus fez haveria de ser feito se não fosse por meio, literalmente por meio de Jesus. Então o autor aqui está declarando quem está principiando, quem está iniciando todas as coisas, porque talvez naquela época literalmente deveria ter uma questão de dualismo, uma questão de politeísmo. Então, quando foi escrito esse livro de Gênesis por Moisés, quando Moisés vai relatar isso daqui, Deus repassa para Moisés dizendo, Moisés, escreve aí Bereshit, cujo radical é uma cabeça, escreve o verbo no singular e coloca ali Elohim bem destacado, que eu quero que todas as pessoas saibam que a criação não foi feita por outros deuses, que a criação não foi feita por um Deus e por mim, não. A criação foi feita por um único Deus. Ele teve uma ação única no singular, e esse Deus sou eu. Porém, a palavra Elohim é uma palavra plural no hebraico. Então, contido na palavra Elohim, nós temos um plural ali. Seria deuses? Não, porque só tem uma cabeça ali. Então, é um Deus único com 3 pessoas dentro dessa trindade. Aqui já começa a desenrolar o mistério, literalmente, da trindade, de como todas as coisas aconteceram. Mas o interessante de João ainda, voltando para João aqui, é que João, ele diz que esse verbo, sem esse verbo, nada das coisas que haveriam de ser feitas, poderiam ser feitas. E o interessante da narrativa de João é que essa expressão logos define quem é o centro de todas as coisas. Eu torno a repetir uma vez mais. Como eu descubro como agradar a Deus? Como eu descubro como andar no centro da vontade de Deus? Como eu literalmente descubro quem
porta essas informações de como agradar a Deus e fazer a vontade de Deus. A palavra logos, ela está derivada aqui a Jesus Cristo, e logos denota que é realmente Jesus. Qual seria a definição de logos acerca de Jesus Cristo? Quem era Jesus segundo a narrativa de João? Segundo a narrativa de João, Deus, quando ele foi resolver o problema da humanidade, ele não enviou anjos. Quando ele foi resolver o problema da humanidade, ele não enviou um exército de anjos. Ele não enviou uma infantaria humana. Ele não fez nada disso. Deus, ele teve várias ideias que foram transformadas em pensamentos. E para isso ele pegou o filho dele, colocou dentro do filho dele todas essas ideias agora em pensamentos. E plantou dentro de Jesus Cristo uma coleção dessas ideias. E disse: Jesus, agora desce lá. Encarna. Nasce de uma virgem. Nasce de uma jovem. Nasce de uma mulher. E põe em prática, em ação, tudo que eu estou colocando dentro de você. Ou seja, Jesus Cristo, ele é uma coleção de ideias transformadas em pensamentos, que se fez carne, em ação, manifestado, expressando a perfeita e genuína vontade de Deus. É isso que Jesus Cristo é. Você quer descobrir qual é a vontade do Pai? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que agrada ao Pai? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que é perfeito, o que é santo, o que é justo, o que é reto? Estuda Jesus Cristo. Você quer descobrir o que você precisa para ser salvo? Estuda o que Jesus disse. Você quer descobrir quem é o centro da verdade absoluta? Estuda Jesus Cristo. Por isso Jesus Cristo avisou e disse: as palavras que eu vos digo, elas são espírito e vida. É as palavras que eu digo. Por isso em Mateus capítulo 28, nas últimas expressões ele disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho. Aqui ele declara o que realmente que evangelho que é isso que tem que ser pregado, ensinando-os a guardar tudo que eu, primeira pessoa do singular, tudo que eu, tudo que ego, tudo que eu, ego em grego, tudo que eu vos tenho mandado. Ensina o que eu mando, não o que as pessoas mandam. O porquê, afinal de contas, eu quero declarar que realmente Jesus Cristo ele é o centro de todas as coisas? Por quê? Quem que não se recorda daquela passagem aonde nós vamos dissertar um pouco sobre ela aqui também, aonde nós vemos Moisés, Elias e mais Deus. Aí sai a voz de Deus no meio de uma nuvem luminosa, no meio da sombra daquela nuvem, no meio daquela nuvem sai uma voz dizendo: Este é o meu filho a quem eu me comprazo. Ouvi a ele ouvi. Nós temos ali o representante da lei, nós temos ali o representante dos profetas, e nós temos ali o representante de todos, o dono de todos, que é Deus. Nós temos aquele que vai trazer realmente o verdadeiro sentido de todas as coisas ali. E ele disse: a ele somente escutai. Somente a ele escutai. O porquê disso? O porquê que centralizou-se tudo em Jesus? Hoje nós temos discípulos, como no caso de Pedro, que para alguns Pedro virou um papa. E ele hoje normatiza leis sobre as pessoas, legisla leis sobre as pessoas hoje. E hoje as pessoas escutam mais Pedro, segundo um conceito distorcido do catolicismo romano, do que realmente expressamente a voz de Jesus. Hoje o Papa tem mais voz do que de Jesus Cristo. Hoje existe um livro dos ensinamentos do Papa. Eles dão mais valor nesses ensinamentos do Papa do que realmente na Bíblia Sagrada. Hoje, se você prestar atenção, eu não estou descredibilizando Paulo e nem ninguém. Eu não estou descredibilizando Pedro. Por exemplo, aonde está escrito na Bíblia Sagrada que Jesus Cristo pediu para que nós matássemos as pessoas, que não escutasse o Evangelho ou que praticasse qualquer tipo de coisa? Jesus Cristo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Mesmo que você esteja morto, viverá. Se você crê nele, você vai viver. O que eu quero dizer a você? Isso serve não só para os apóstolos, isso serve não só para os pastores de hoje em dia. Hoje existem pastores que doutrinam a igreja e doutrinam coisas que são pessoais dele, não fazem nem parte da Bíblia Sagrada. Eles doutrinam por si só. Hoje as pessoas dão mais valor em preceitos humanos, doutrinas humanas, como diz em Marcos 7,7, do que literalmente nas palavras de Cristo Jesus. Nós pegamos hoje Paulo doutrinando a igreja mais do que Cristo Jesus. Preste atenção. 80% ou 90% das doutrinas hoje vem de Paulo. Mas peraí, pastor, Paulo ele não falava inspirado pelo Espírito? Falava. Só que você vai encontrar algo em Jesus que você nunca vai encontrar em outras pessoas. Jesus nunca pecou, Jesus nunca errou e Jesus nunca passou por um processo de aperfeiçoamento. Nós vemos Paulo várias vezes dizendo: digo eu, mas não o Senhor. Aí eu te pergunto, quando ele está dizendo, eu tenho que escutar a voz dele?
ou o centro de toda a narrativa é Jesus? Torno a te dizer, Paulo é um homem cheio do Espírito Santo, Pedro é um homem cheio do Espírito Santo, mas eu torno a lhe dizer uma coisa a mais. A partir do momento que Paulo disser alguma coisa que Jesus Cristo não disse, ele está saindo fora do centro do equilíbrio. A partir do momento que Pedro fizer alguma coisa que Jesus Cristo não disse, ele está saindo fora do equilíbrio. Eu te pergunto, aonde Jesus Cristo ensinou que nós deveríamos determinar a morte de pessoas? Ou afinal de contas você não lembra de Pedro dizendo: que te seja feito como foi feito ao teu esposo Ananias. E Safira cai e morre naquele exato momento. O peso da unção de Deus que estava sobre Pedro trouxe para ele uma cabeça e uma condição de determinar coisas que ele não deveria determinar. Ou você se esquece de quando Pedro e João chegaram diante de Jesus, João disse para ele: Jesus, o pessoal não escutou ali o evangelho, podemos orar para que desça fogo do céu e destrua toda a cidade? E Jesus Cristo disse: eu não vim para isso, não é isso que você tem que fazer. Afinal de contas, Pedro negou Jesus, ele errou. Como também o caso de Ananias também errou. Mas Jesus Cristo esperou Pedro, que negou Jesus, cair a ficha dele de verdade e ter uma nova oportunidade. Eu te pergunto, Ananias não poderia ter uma nova oportunidade? Esse jeitão todo explosivo de Pedro acabou trazendo um erro para aquilo que ele deveria ser feito ali. Quantos não se lembra dos erros que Paulo disse? Um dia ele fala: não preciso de Marcos, depois lá na frente ele já vê que ele precisa. Mateus, você pega ali em 1 Coríntios capítulo 5, Paulo dizendo: eu já dei a minha sentença. Então a sentença dele não vem de Deus, vem dele. E depois ele endossa a sentença dele em nome de Jesus. Uma coisa é falar em nome de Jesus, outra coisa é transmitir para as pessoas o que Jesus ensinou. Aí você pergunta assim: pastor, mas é tudo um complemento. É tudo um complemento? Tudo que deveria ser ensinado foi ensinado por Jesus. Mas pastor, Jesus não denota aquelas palavras de Paulo? Denota sim. Os ensinamentos dele estão todos ali. Quantas palavras Paulo pegou do que Jesus Cristo ensinou e destrinchou de uma forma maravilhosa no Espírito Santo para o nosso próprio entendimento? Quantas? Então nós precisamos guardar isso no coração. Jesus, ele é o centro dos ensinos. Ele é o original. Ele é o equilíbrio. Ele é o centro de todas as coisas. E é em cima disso que nós precisamos literalmente entender todas as coisas. Ensino de Jesus Cristo. Aquilo que realmente